Yavo shalom aleinu. Yavo shalom aleinu. Yavo shalom aleinu. Ve'al kulam. Yavo shalom aleinu. Yavo shalom aleinu. Yavo shalom aleinu. Ve'al kulam. Salam. עלינו ועל כל העולם, סלאם, שלום, סלאם, עלינו ועל כל העולם, סלאם, שלום. שלום עלינו. Bom dia, gente. Bom dia, Boker Tov. Boker Tov a todos aqui na sinagoga, a todos no Zoom. Vamos começar aqui o estudo de quinta-feira. Eu queria lembrar aqui uma coisa. Por acaso, essa paraxá, há 2 anos atrás, era a paraxá que a gente estava voltando para a sinagoga, né? E a gente falava assim, olha, estamos aqui, né, com os elementos de interação, né, de quem está longe e quem está perto, né, quer dizer, as pessoas que estão na internet e as que estão aqui, né, e, enfim, formando um minyan híbrido e interativo, né, e aqui 2 anos depois a gente conseguiu manter e criar esse padrão, enfim, altos e baixos, críticas e elogios, mas o importante é que a gente está aqui, quem está longe está perto e quem está perto está perto. E é isso. E é assim a gente vai falar agora de Shmini, também hoje com o debut, né, com a primeira estudo assim, oficial do nosso grande amigo Ives, né, mestre em gerenciamento urbano, né, e regional. Ele é, enfim, muito dedicado aqui com o nosso minyan, uma presença, o carinho dele assim, é uma marca nos últimos tempos, nos últimos anos. E assim, é um prazer enorme da gente estar aqui para te ajudar e fazer essa quinta-feira assim, mais proveitosa possível. Obrigado, tá, Ivy, por ter esse voluntariado. Tá? É isso aí. Vamos lá. Obrigado, Vitor. Bom dia para todo mundo que está aqui, para quem está assistindo também pelo online. E a paraxá que a gente vai fazer o estudo hoje, ela se chama Shemini. E Shemini, ele trata de 3 coisas. Primeiro, é a ordenação de Arão como sacerdote, mas Arão e os filhos dele, né? Trata também das regras dietéticas de alimentação que Deus passou para Moisés, e Moisés instruiu Arão, e Arão passa para as tribos do povo israelita, né? Então, além dessas regras dietéticas, tem uma observação também, uma parte importante também, que são regras de pureza e regras de contaminação ao lidar com carcaças de animais. São esses 3 pontos que trata, né? E, assim, a primeira coisa que eu queria comentar é que eu queria fazer uma homenagem às minhas 2 avós, porque quando eu penso assim nessas regras de alimentação e essas tradições alimentares e ancestralidade, eu penso nas minhas avós. Então, eu queria fazer uma homenagem à minha vovó Evinha, que ela fazia ótimos bagels e kniskler de batata e de cebola, e servia borscht com smetana e fazia compotas. E apesar dela não ser kasher, ela tinha isso muito marcado, né? Acho que da cultura ashkenazia. E a outra vovó, que era a vovó Rebeca, que ela guardava kashrut em casa. E toda sexta-feira à noite, ela reunia as famílias dos 5 filhos e do enteado, que ela teve um segundo casamento, que ela tinha um enteado com uma família também. Ela reunia todo mundo e todo Kabbalat Shabbat a gente fazia o Borei Priagafen, o Vaihulo e o Zahor. E isso eu acho fascinante também, né? E essa guardava kashrut. Bom, então, começar falando sobre o Shemini,
eu acho assim que Shemini tem alguns valores importantes, né? O primeiro valor importante é que Shemini, que traduzindo quer dizer oitavo, e se refere ao oitavo dia da celebração do sacerdócio do Arão e dos filhos dele. Então é daí que vem esse nome de Shemini, oitavo. Agora, eu observando, eu vejo que Shemini também, a radical da palavra Shemini, corresponde também à palavra shemen, que é azeite ou óleo, né? E então, o azeite ou óleo, ele tem uma relação direta, né, com a alimentação, que pode ser usado para cozinhar os alimentos, né, para fritar, no caso, ou para envolver os alimentos, e serve como condimento também. Agora, o shemen, o azeite, o óleo, ele foi incorporado também na liturgia, no serviço sacerdotal ancestral, né? Porque o azeite, ele tem ele era usado para ungir as pessoas que tinham ou os sacerdotes, ou as pessoas que estavam participando do serviço de uma maneira bem santificada ou sagrada, e servia para ungir as pessoas e os objetos sagrados também, né? E essa unção, esse passar o shemen, eu acho que, de uma maneira que eu não sei o quão profunda ele se vale assim dos atributos do shemen, que é o brilho, é a iluminação, é a purificação, e aproxima a gente de Deus também, né? Porque aproxima dessa purificação que vem do contato com Deus. Então, na antiguidade, o Shemen Zait, ele tinha essa característica muito marcante, né, de ser destacada dentro do serviço religioso, né? E, assim, falando mais sobre as regras, né, dietéticas que Deus ordenou a Moisés, e Moisés passou para Arão, elas basicamente, nesse momento da Paraxá, elas falam sobre os animais que são permitidos, né, serem sacrificados para servirem nos rituais, nos serviços religiosos e para alimentação também, nessas refeições santificadas também. Então, a gente tem, assim, em linhas gerais, né, a Torá chama de quadrúpedes, né, mas que são os mamíferos que ruminam e têm os cascos fendados. Esses são os mais adequados para serem usados nos serviços e nas refeições. Agora, os animais que não têm essas características, e entre eles aqueles que rastejam com a barriga no chão, né? As aves assim, elas não têm características gerais, elas são especificadas uma a uma as que não podem. Por exemplo, entre elas tem a águia, o urubu, a cegonha e tal, essas não podem. Avestruz, mas não tem uma regra geral, entendeu? Assim, não diz, a galinha pode, o pato pode, tal, não diz isso. Só para descontrair, tem um lugar que fala até de bacurau. Tinha bacurau no deserto? Na tradução tem. Bacurau é um pássaro que tem no Nordeste. Eu acho que é um pássaro que parece assim uma árvore, não é isso, o bacurau? Acho que é. Vamos divulgar. Já a gente põe o bacurau em tela. Tá. Então, e tem os peixes também, né? Que os peixes, eles são falados como todos os seres que vivem no mar e nos córregos, mas os peixes que podem ser ingeridos são os que têm barbatana e escamas. A vida que tem no mar que não tem barbatana e escama, Adonai fala que são impuros, né?
os insetos também, que eles fazem umas indicações que os insetos que podem ser consumidos são os insetos que têm aquelas patas grandonas que auxiliam a eles a pular, e os insetos que não andam em enxame. Esses podem comer. O resto, eles ficam proibidos. Tá? Agora, a gente tem eu extraí um comentário do nosso livro de estudo que assim, tem vários comentários, né, nos ensaios e tal, e eu extraí um que eu achei mais interessante, que é o do Fílon da Alexandria, que ele viveu na época de Jesus. E o Fílon, ele, das coisas, né, que estão transmitidas para a gente, ele associa essas regras dietéticas com controle sobre os nossos apetites corporais, e que a proibição de comer certos animais carnívoros e aves serve para nos ensinar sobre a delicadeza e a bondade. E assim ele diz, entre aspas, os seres humanos crescem em sabedoria somente se repetirem e ruminarem o que estudaram e se aprenderem a dividir e distinguir os conceitos. Então, assim, eu me identifico com isso. Não que eu seja caché, mas é uma maneira de interpretar as leis dietéticas, né, as leis da alimentação. E ele faz assim bem uma coisa bem... É uma estética ligada ao intelectual, né? Porque, por exemplo, a gente não come animais predadores, que os animais terrestres, né, eles não têm casco fendado. O que eles têm? Eles têm garra. E a garra, ele até pode lamber a garra e tal, mas a garra tem um sentido de caça, né, de um esforço de sobrevivência agressivo, violento, e isso é proibido. E o Fílon, ele fala de bondade, de delicadeza. Então, eu entendo essas regras na Torá muito por aí, pela questão sanitária também. Eu acredito que tinha uma questão de tentar evitar e diminuir adoecimentos também. E agora eu acho que o que mais essa paraxá traz é que ele fala de dois acontecimentos, né? Porque tem dois momentos de serviço religioso. Um primeiro momento, que é assim que o Aaron ele sai da tenda no 8º dia, ele é chamado por Moisés e é feito um serviço que primeiro eles fazem uma oferta, né, que assim, essas ofertas de sacrifício, elas acabam recebendo muitos nomes e no momento que elas estão sendo feitas, elas são ainda repartidas e recebem mais nomes, então a coisa fica um pouco complicada. Eu, para sistematizar um pouco na minha cabeça, eu botei assim, que nessa primeira parte do serviço, tem uma oferta de purificação, uma oferta queimada e uma oferta de bem-estar. No segmento desses parágrafos, muda-se um pouco os nomes, tem umas outras partes, entendeu? Que não é oferta de bem-estar, é oferta do povo e tal, mas são dois momentos que eles fazem a queima da oferta, e na segunda Arão levanta as mãos e faz a elevação, é uma oferta que passa a ser de elevação também, e aí, nesse momento, dois filhos, assim, quando eles acabam de fazer esse serviço, dois filhos de Arão entram na frente da tenda da reunião e fazem uma oferta de incenso e fogo que não se sabe, assim, isso não estava ordenado por Deus. E imediatamente, assim, surge uma chama de Deus e
acaba com eles, acaba com os dois, né? Eles passam dessa para uma outra dimensão. E então eles são ordenados, assim, a família que restou, né, são ordenados, os sobrinhos, primos, eles têm que levar os corpos queimados e saírem do acampamento, e os filhos e Arão, eles têm que se ungir, entrar na tenda e ficar lá, e eles não podem sair da tenda. Esse é o primeiro momento. E esse é o primeiro serviço. Em seguida, vem um segundo serviço, que são as ofertas para os sacerdotes fazerem uma refeição santificada no lugar sagrado, e um segundo momento, uma segunda parte, né, dessa oferta, que é para os sacerdotes, a família do sacerdote, fazendo um lugar que não seja na tenda da reunião, seja um lugar afastado, mas seja um lugar santificado também, e as mulheres podem participar. A esposa de Arão, não sei se nessa época os filhos de Arão já eram casados e tal, mas as filhas e as esposas dos filhos também poderiam participar, né? E nesse segundo momento, Moisés pergunta, Moisés ele nota uma diferença lá e pergunta, mas cadê a oferta queimada? Vocês já comeram ela fora da tenda da reunião e tal? E aí o Moisés ele fica meio assim nervoso. Aí o Arão explica para ele que anteriormente o Arão tinha feito esse procedimento também, né? Então, no final Moisés fala, tá tudo bem, não tem problema. Está aprovado, está avalizado, né? Então tem essa diferença de, vamos dizer, de desobedecer. Oi? Uma coisa pode, outra não pode. De desobediências ou enganos, e com uma coisa meio trágica assim no começo. Tem explicações, não é trágico, é uma grande honra, santificação e tal, porque está muito perto de Deus e tal. Mas, assim, o que eu queria trazer como consideração desses dois parágrafos é o seguinte: no final da primeira parte do serviço, Deus, depois que acontece tudo isso, ele dá uma ordem e fala: os sacerdotes não podem beber bebida intoxicante quando entrarem na tenda da reunião. Faz sentido. Aí, Vamos botar fogo no Bom, isso é do primeiro. E no segundo, é o momento que Deus, no fim do segundo serviço, é o momento que Deus faz as ordens das leis dietéticas e das leis de contaminação. Então, tem essa coisa, né, de acontecem umas coisas nas relações entre os sacerdotes, o profeta, o sacerdote, as tribos de Israel e Deus. E, no final, Deus orienta, olha, vocês vão ter que fazer isso daqui para frente, que é seguir essas leis de sobriedade no templo de reunião e das leis dietéticas e não contaminação de refeições e ofertas rituais e sacrificiais. Ele dá essas duas ordens. Né? Como é que está de tempo? Eu acho que ainda dá mais um pouquinho, né? Dá uns 10 minutos ainda. 10 minutos? Talvez não. 5. 5 minutos. Vai, Tá. vai. Então, olha Você só. tá tão bom que eu acho que... Então, olha só. Deixa ele, não é? Assim, Tá ótimo, vai. tá? Para mim, uma das coisas que me instiga muito nessa paraxá É isso que vale. é a questão do medo, né? O medo de desobedecer regras, assim, o medo de não cumprir a kashrut. Uns apanhados, entendeu? Um pequeno apanhado de coisas. E a primeira coisa, assim, que eu queria colocar, uma das coisas que me ocorreu, é que eu li uma vez um conto do Isaac Bashevis Singer que se chama O Abatedor, né, que está naquele livro, 47 Contos, do Isaac O livrão verde.
É. E aí, assim, eu separei em 5, 6 parágrafos, que não são parágrafos grandes, e eu queria saber se eu posso passar essas folhas aqui e o pessoal vai lendo, cada um lê um parágrafo. Se teria problema, alguém tem problema de ler? Acho que não. Putz, pode passar adiante, então. Eles estão numerados e não. Vai lá, vai. Tá. Deixa eu só explicar primeiro, dar uma introdução. É o seguinte: o conto é sobre um casal jovem. O rapaz, ele estava sendo encaminhado para ser rabino, mas aí vem uma ordem das regiões e do rabinato lá do leste europeu, e ele, em vez de ser rabino, ele se torna shoiret. É o açougueiro. É o abatedor açougueiro. Então, vamos lá ouvir o... Ele ia ser rabino e virou shoiret. Tá. E apareceu um Dibuk no meio, não. Vamos ver. Elul é um mês de arrependimento. Em anos passados, Elul trazia consigo uma sensação de exaltada serenidade. Yoné Meir adorava as brisas frescas que vinham da floresta e dos campos colhidos. Ficava olhando longo tempo o céu azul pálido com as nuvens esgarçadas que lembravam o tecido em que eram embrulhados os limões para a festa do tabernáculo. No ar voejavam fibras. Nas árvores, as folhas ficavam amarelo açafrão. No trinar dos passarinhos, ouvia a melodia dos dias solenes, quando o homem faz uma avaliação de sua alma. Mas, para o abatedor, Elul era outra coisa muito diferente. Muitos animais eram abatidos para o Ano Novo. Antes do dia da reconciliação, todo mundo oferecia uma ave sacrificial. Em cada pátio, galos cantavam e galinhas cacarejavam, e todos tinham de ser mortos. Então chegava a festa dos caldos, o dia dos gravetos de salgueiro, a festa de Azeret, o dia de regozijo com a lei, o Shabat do Gênesis. Cada feriado trazia sua própria mortandade. Milhões de aves e gado, agora vivos, estavam condenados a ser mortos. Yonet Meyer não dormia mais de noite, só cochilava. Era imediatamente assolado por pesadelos. Vacas assumiam forma humana, com barbas e cachos laterais, e solideus, em cima dos chifres. Yoné Meyer estava matando uma vitela e ela se transformava em uma moça. Em uma moça? Tá. O pescoço latejava e ela implorava ser poupada. Corria para a casa de estudos e salpicava o chão com seu sangue. Ele chegou a sonhar que estava matando Heitzedoshi no lugar de uma ovelha. Só uma observação, a Heitzedoshi é a esposa dele. É. Em um de seus pesadelos, ouviu uma voz humana saindo de um cabrito abatido. O cabrito, com a garganta cortada, saltou sobre Yoné Meyer e tentou chifrá-lo, xingando em hebraico e aramaico, cuspindo e espumando em cima dele. Yoné Meyer acordou suando. Um galo cantou como um sino. Outros responderam como uma congregação respondendo ao cantor. Para Yoné Meyer, pareceu que as aves estavam gritando perguntas, protestando, lamentando em coro o infortúnio que pairava sobre elas. Yoné Meyer não conseguia descansar. Sentou-se na cama, agarrou os cachos com as duas mãos e oscilou o corpo. Heitzedoshi acordou. O que foi? Nada, nada. Por que está balançando assim? Me deixe. Está me assustando. Depois de algum tempo, Heitzedoshi começou a roncar de novo. Yoné Meyer saiu da cama, lavou as mãos e se vestiu.
Queria colocar cinza na testa e recriar a oração da meia-noite, mas seus lábios recusaram-se a pronunciar as palavras sagradas. Como podia lamentar a destruição do templo quando uma carnificina estava sendo preparada ali em Colomir e ele, Ionimeia, era Tito, era Nabucodonosor. Gente, acabou. Muito bom, muito bom. Tá legal? Eu acho que não dá mais para continuar, né? Dá para continuar. Termina, você trouxe tão interessante, dinâmicas e informações. Tá legal. Então, primeiro, eu trouxe essa informação do Bashevis Singer, mas eu queria falar ainda mais sobre alguns medos, tá? O primeiro medo, eu pensei assim, um medo da maldade humana. E eu queria trazer assim a figura do pirata, né? O pirata que era um cara que, apesar dele estar restrito a fazer maldades no mar, a bordo do navio, ele passa assim, né, para o imaginário coletivo e para o imaginário infantil também, da fantasia infantil. E dentro desses piratas eu estava pesquisando também, na época da Inquisição, né, que Espanha e Portugal, eles expulsam os judeus, fazem os judeus se converter, eles confiscam os bens, eles matam os judeus, e os judeus vão embora da Espanha e de Portugal. E nisso, dentre os judeus que foram para o Caribe, um deles, um tal de Davi Abravanel, ele acaba se tornando pirata, e nessa pirataria ele se vingava, né, da coroa espanhola e da Igreja Católica, e ele tinha um navio que se chamava Jerusalém, e eles eram cachê nesse navio, e não atacavam no Shabat, e ainda escreviam os documentos em hebraico. Você pesquisou isso? Que depois eu divulgo a fonte para a gente conferir. Esses são os piratas. Que eram maus, né? Assim, eu poderia continuar falando, mas eu não vou trazer a coisa do sofrimento agora, não. Eu vou mais adiante falar assim do outro medo que eu queria trazer, que é o medo mais pessoal e mais íntimo, que eu acho que é o medo que as pessoas que estão avançando na idade, que é o meu caso, que eu estou me tornando sexagenário no final desse ano, e assim, eu estou tendo que lidar com uma mudança de organização na minha vida, que coisas que eu fazia quando eu era mais jovem, na infância, adolescência, adulto mais jovem, que estava ligado a coisas assim muito desafiantes, né, que eu poderia exemplificar como esporte, né, que esporte que exige explosão, existe resistência física, e que são coisas que eu encaro que no meu envelhecimento essas coisas não estão mais disponíveis para mim. Então existe um certo medo de dois lados, né? O medo de ter que abandonar essas coisas e descobrir o que vai passar a me completar agora. E assim, então eu trouxe isso aqui também porque assim é complicado, né? Assim, foi uma coisa assim bem intelectual da minha cabeça. Mas, assim, a gente, quando é mais jovem e tal, a gente vai topando desafio, a gente faz do desafio dessas coisas pode fazer dessas coisas muito agressivas um modo de vida, uma razão de ser, mas chega um momento da nossa vida que o corpo diz que não dá mais e a gente tem que mudar. E essa fase é uma fase muito delicada, principalmente para as pessoas que escolheram um modo de vida assim mais agressivo e que exige mais do corpo e que, com o avançar da idade, essas coisas, assim, se você continua sendo agressivo com o teu corpo vai ser agressivo contigo. E assim, então é bom que desde a juventude, mesmo que a pessoa se dedique a atividades assim, na minha opinião, seria interessante
que se desenvolvesse gosto e dedicação por coisas calmas também, que não envolvam agressividade, que isso no futuro longínquo talvez vai fazer uma boa diferença na vida da pessoa. E para fechar, eu queria fechar com essa coisa da alimentação, porque eu acho que ao longo da vida muitas pessoas vivem isso com a alimentação também. A alimentação durante longos anos, ela pode ser uma aventura também, né, de descoberta de novos sabores, rodízios, né, assim, refeições intermináveis, Eu sei muito bem o que é isso. todo tipo de aventura gastronômica, vamos dizer assim. E chega a um ponto que o organismo vai avisando, você vai ficando mais cansado e tal. E aí você vai no médico e o médico te diz, olha, agora você vai ter que tomar teu organismo na digestão não está mais correspondendo ao que era antes. Você vai ter que corrigir tuas deficiências, tuas insuficiências, vai ter que dar um tempo na comida, né? Até, ou seja, no final do dia, não sei como, o período e tal. E, além disso, também existe uma restrição de alimentos que não são mais para ser comidos. Então, assim, diante da alimentação, né, esse medo que a gente pode sentir de se prejudicar através da alimentação, a gente vem a medicina aí com regras dietéticas e remédios também, mas no final elas acabam fazendo o que Deus ordenou que Moisés instruísse Arão e que esse passasse para o povo israelita, que é cumprir as regras dietéticas. Muito bom. É isso. Fantástico. Ive, emocionante. Falando sério, olha, foi assim um deleite assim essa tua apresentação sobre o Shmini. Você realmente foi profundo, trouxe experiências, trouxe conhecimento. Eu duvido aqui que alguém não tenha gostado. Obrigado mesmo, tá, Ivi? Obrigado a vocês. Vamos abrir então aqui para as contribuições. Enquanto as pessoas se organizam, a gente todo ano fala dessa situação do fogo, né? E assim, eu gosto de colocar, eu colocava 3, aí ano passado colocaram mais 3, eu não lembro quem, 3 visões sobre esse episódio, né? O primeiro você falou aqui, né? Quer dizer, que eles fizeram um overpraying, né? Uma reza over, uma coisa que não estava prevista, né? E eu até falo aqui que o erro do vendedor é quando ele oversell, né? O cara já vendeu e aí continua falando e aí pronto, perde a venda. Então, isso era uma visão. A segunda forma de ver o que aconteceu é que realmente era uma coisa que não era para fazer, não era nem que eles fizeram a mais, eles fizeram um ritual que não era para fazer, era uma coisa estranha. Inclusive está dito, um fogo estranho, né? O terceiro que eu acho assim, eu sempre continuo achando isso, que quem brinca com fogo pode se queimar, né? Na vida, né? As probabilidades acontecem. Se você está mexendo com fogo, você vai atravessar essa rua aqui 100 vezes, uma hora o carro pode te pegar, entendeu? Todo mundo está exposto às probabilidades da vida. Por que tal coisa aconteceu comigo? Uma vez a Janete me emprestou o livro do Harold Kushner, Why Bad Things Happen to Good People. E, em resumo, é o seguinte, ali naquele livro, ele te explica isso em 100 páginas, mas as situações acontecem, infelizmente, para o bem e para o mal. É uma loteria, né? Agora, o que colocaram aqui num desses estudos, eu não sei se foi a Andréia, eu acho que foi a Andréia Kulikovich, acho, que é o olhar de revolta. A Andréia se revoltava com essa sentença. Como pode o pessoal querendo fazer um agrado e terminar tão mal assim? Ela não aceitava, né? E outra colocou que era um olhar de um fogo vaidoso, né? E um outro olhar é que eles
como eles foram vítimas e como alguns colocam eles como culpados, né? Que existe muito isso, que eles, na verdade, podem ter sido vítimas e aí viraram, não, aconteceu isso porque eles fizeram aquilo. Né? Essa inversão da vítima como culpado é uma coisa muito, muito ruim. Enfim, essas coisas que eu queria colocar aqui e abrir para outras pessoas e para o Ive. Ive, se quiser comentar. Ótimo. Então, Janete, que bom. É só uma tradução de um dizer que a minha mãe falava muito em alemão, mas que é mais ou menos assim. Quem vai ao trabalho sem ser solicitado, sai sem receber agradecimento. Então, eu acho que o Nadav e Avihu foi isso. Deus não mandou eles fazerem e eles foram fazer. Entende? Aí foram... Óbvio, como não foi minha mãe, eles foram mortos. Mas é o mesmo sentido da coisa. Realmente foi encantador o que você falou. Emocionante e encantador. Emocionante. Vai falar? O Assef Singer, então, fantástico, né? Foi, não, não só o Bashev Singer, mas o que ele falou foi emocionante e encantador. Você desenvolveu muito bem. Muito. Do início até a conclusão, achei fantástico. Luiz quer falar que vai virar vegetariano, Luiz, depois de escutar aqui o Ivo? Bom, Ivo, primeiro agradecer a sua fala, mas eu vou colocar uma posição diametralmente oposta na questão da transgressão, porque é impressionante que Aron não reclama, não chora, simplesmente aconteceu. Então, tem uma versão que eu acho interessante. Moisés diz para Arão: Arão, meu irmão, sei que este santuário do templo terá que ser santificado pelos amigos do divino. Aí já tem uma colocação, por que você tem que ter uma mortandade para estar enaltecendo o divino? E pensei que seria através de você ou de mim. Agora vejo que eles, Nataf e Avino, eram melhores que eu e você. Então tem uma outra interpretação completamente diferente dessa ideia de que eles transgrediram. E fica sempre aquela posição da narrativa, né? O que a gente lê e o que você pode tirar dela. Realmente, eu prefiro essa visão do que eu imaginar uma transgressão que na Torá não está clara qual é, nem por quê e nem por onde. Essa é uma questão. Sobre as leis dietéticas, eu gostaria de trazer ao que hoje nós estamos vivendo. As leis de Kashrut, eu acho que elas tiveram um momento. E elas representam para nós hoje uma ideia do que você deve comer. Mas é muito difícil obedecer no sentido de que é uma regra apertada e justa, é isso que você deve fazer. E o Raul, para reforçar ainda de uma maneira mais contundente, no que ele escreveu no Arrow News, ainda é mais complicado ainda, que tem o pessoal que considera uma kashrut restrita, é diferente, ela é totalmente fechada, e uma kashrut mais ampla. Eu acho que essas questões eu prefiro trazer para os nossos dias de hoje, com a nossa capacidade de avaliar o que é bom, o que não é, e não simplesmente obedecer elas porque estão escritas ali daquele jeito.
Bom, primeiro agradecer pela exposição do Ivo, foi muito interessante. Acho que trouxe vários outros pontos que eu não tinha pensado sobre quando eu li a Paraxá. Eu acho que essa é a grande riqueza desse espaço. E até complementando um pouco sobre a questão da kashrut, um dos pontos que mais me agrada no judaísmo é sempre essa questão de você encontrar o porquê do que você está fazendo, do que você está pensando. E a kashrut sempre me trouxe um outro olhar, assim, porque sempre foi sobre a orientação, nunca foi sobre entender muito o porquê. E isso sempre me incomodou muito, assim, de entender por que ser kasher. E não conseguir encontrar respostas tão claras, porque no final das contas, quando você lê a Paraxá sobre essas questões dietéticas, é sempre só uma orientação. E tenho lido bastante sobre um movimento que tem surgido com muita força nos Estados Unidos, que é a Eco-Kashrut, que é o Richard Schwartz, que é um grande ativista da comunidade, tem também outros rabinos lá que falam sobre, que tenta trazer essa questão da kashrut para os dias atuais. E eu tenho me conectado muito com isso, porque eu acho que a minha geração, no geral, tem esse olhar muito forte para a questão da sustentabilidade, para a questão das mudanças climáticas, e essa relação até mesmo com a comida. E eu acho muito interessante pontos da Eco-Kashrut, porque fala muito sobre você entender o que você come e por que você come aquilo. Então, questiona muito o ponto sobre a questão dos industrializados, do quanto a gente se afastou da alimentação baseada no que o mundo nos oferece, do que a terra nos oferece, e muito também dessa nossa relação com os animais, né? O quanto faz sentido a gente se alimentar de animais. Então, a Eco-Kashrut traz um pouco dessa perspectiva de talvez a gente não possa retornar a se alimentar à base de plantas. E até um ponto interessante nessa interpretação sobre a Eco-Kashrut, que eles analisam que no começo, quando a gente fala no começo da história do povo judeu, na época de Bereshit, que um dos momentos chaves, iniciais, a alimentação era a base de plantas. Que, na verdade, a gente começou a se alimentar de animais, de outras formas de alimentos depois, ao passar do tempo. Mas aí um pouco dessa Eco-Kashrut é trazer esse olhar de talvez retornar para essa alimentação e esse olhar consciente sobre o que a gente come, por que a gente come, e ter uma relação melhor com o meio ambiente, com o espaço. E aí também se alinha a questões como o Tikkun Olam, né, e esse respeito à vida, não só a vida humana, mas a vida dos animais, enfim, respeito ao meio ambiente. Enfim, eu acho que são pontos que vale a gente refletir hoje para entender o que a kashrut representa para a gente, como a gente pode se conectar com ela, que eu acho que é um ponto central no judaísmo, de uma forma mais consciente e contemporânea, né? Queria complementar o que você falou. Que aqui a gente... Está por ali. Sobre a kashrut, não necessariamente dos alimentos, mas também das coisas, né? Por exemplo, uma camisa kasher, né? Se essa camisa é fruto da exploração humana, né? Se o que você está consumindo, ou o que você está frequentando, né? Por exemplo, você vai numa festa que não se paga os garçons, né? É a questão fundamental da história. Minha família na África do Sul é ortodoxa mesmo, são ortodoxos modernos. Meu primo é um rabino ortodoxo moderno. E a família, como todos, é interessantíssimo isso, os jovens, né? Lá na África do Sul, você vai no supermercado, tudo tem carimbo kasher, né? Então, eles são treinados a procurar os carimbos nas coisas, né? E quando não tem um carimbo, eles ligam para o Dani, para o meu primo, o rabino, né? E o Dani fala para ele, esquece essa questão do carimbo. Olha a composição, né? Olha de onde vem, como vem, né? Não fica ligado a essa questão. Porque aqui a gente não vive isso, mas, infelizmente, a kashrut é também um business em alguns países, né? Existem... as grandes empresas precisam contratar os masguim, acho que é masguim o plural. E os masguim. Tem que contratar os masguim para dar o carimbo, senão as pessoas ficam perdidas, né?
mas seria um chamado à busca da essência, que é o que você colocou aqui, muito bem colocado. A gente estava aqui comemorando, porque eu queria encaixar esse assunto e você puxou, e foi ótimo. Né, da Eco-Castruto, buscar a essência das coisas e principalmente a essência ética das coisas. Né? Porque uma coisa é kasher, uma coisa é própria. Né? E isso aplicado ao que a gente consome em geral. Né? Ana, por favor, Ana e Fireman. Primeiro, Ivo, obrigado, foi maravilhoso como é que se diz? A sua reflexão e o seu estudo. Não, são duas questões ligadas a conceito. O conceito que eu acho importante é a gente sempre ter o conceito com significado, que é o que vocês estão trazendo, que você trouxe agora, né? A questão da Castruto, tudo com significado. Quer dizer, você não faz isso ou faz isso, você entendendo o significado que isto tem. E eu acho que a questão alimentar passa por isso também nos nossos dias, né? E dentro do judaísmo também. Sempre se entender, até os símbolos, né? Por que você, num determinado momento, você tem uma mesa com isso ou com aquilo? Independente da questão de kashrut ou não, né? São símbolos de acordo com as celebrações. E uma outra questão de conceito que me chamou a atenção é que nessa paraxá várias vezes se fala em santuário, palavra santuário. Aí eu queria trazer aqui para vocês uma questão. Ontem eu estava num evento da Secretaria da Diversidade Religiosa, num evento que está se pensando numa lei sobre santuários cariocas. Aí a questão que surgiu primeiro foi a questão do conceito. Porque santuário, se você pegar o conceito de santuário num Google, diz que é uma palavra em latim e que a ideia de santuário, vamos dizer assim, aqui no nosso linguajar comum do Brasil, se fala em santuário, você pensa logo em algum templo, algum espaço católico. E jamais em nenhuma outra religião. E me chamou a atenção agora aqui na Torá que, se a gente lê, tem santuário, várias vezes a palavra santuário. Então, eu gostaria de pedir aqui aos mais velhos, se puderem, me explicar essa questão do conceito de santuário, que eu acho que aparece muito aqui, e ligada a essa questão também da paraxá, né? Porque eu nunca vi, não sei se eu que estou com santuário na minha cabeça por conta da questão de ontem, mas que aparece muito aqui a palavra santuário. Falou dos mais velhos, eu queria avisar que nem o Germano nem eu estávamos lá com Aaron e Moshe para saber o que eles queriam dizer sobre santuário. Só isso. Mas eu acho que a palavra, não, sério, a palavra santuário, aqui no Brasil, que é um país católico, se refere à igreja, mas é óbvio que isso é tomado das coisas da antiguidade. Agora, eu queria aproveitar e estender um pouquinho o que o rapaz, como é seu, não? Henrique, adorei o que o Henrique falou. E queria só, assim, lembrar um pouco, quer dizer, não é lembrar, refletir. Porque a gente aqui na Torá, primeiro, há 30, 40 anos atrás, já um rabino conservative, não era nem reformista, chamado Harold Schulweis, se eu não estou confundindo, eu já falei nele aqui. Ele fez eu tenho uma coisa, até eu ainda tenho lá em casa, que eu traduzi, muito interessante, um comentário sobre kashrut. E lá pelas tantas, ele diz assim, um churrasco, mesmo que seja kasher, não é kasher, porque você está comendo sem parar, sem restrição, sem, digamos, se botar limites, que você sente que você precisa de carne, mas aí você avança desbragadamente. Isso já é uma ideia bem moderna sobre essa questão da eco-kashrut, que eu acho que encaixa perfeitamente. E, na verdade, o que a gente esquece, quer dizer,
aí, na ortodoxia, é um pouco diferente do que a gente pensa. Porque, olha só, aqui na Torá, só lembrando, aqui na Torá, eles falam dão o que eles acham sobre kashrut. Mas o que hoje é considerado kashrut é uma continuidade disso, ilações feitas ao longo de todos esses séculos e estabelecidas no Talmud. Quer dizer, já não é isso, já é diferente. Então, nós aqui nos sentimos autorizados a também, como você fala, pensar, evoluir, ou Schulweis, ou nós, né? Como é que nós vamos ver hoje a kashrut? Assim como veio da Torá para o Talmud, mas nós não congelamos no Talmud. Então, hoje a gente compreende que ali é para não avançar demais, é para não comer animais de rapina, essas coisas assim. Então, vamos continuar nesse pensamento, mas dentro do que a gente tem direito e obrigação com os nossos conhecimentos de hoje. Fora isso, eu queria saber se jacu também é ave. Jacu é uma ave. Eu sei que é. Eu sei porque lá no... Exatamente, eu estou com vontade de matar todos eles. Não, é jacu. Jacu, ele come tudo. Ele come as folhas. Ele come, mas eu não sei se ele tem garras ou não. Cara, ele acaba com tudo. Não é que ele divide com você. Se você tem 500 caquis, ele come os 500 caquis. Entendeu? Mas eu acho que ele só come vegetal, eu acho. Não, isso que eu queria saber. Me ocorreu, porque eu estou afim de acabar com os jacus. Olha, obrigado. De repente não tinha, agora tem. Olha, broto de e os chuchu. bacurais. Ele come as folhas do chuchu antes do chuchu aparecer. Ai, Eu vejo. Gente, eu queria também aqui... Mas eu acho que ele não é ave de rapina. Deve ser ave invasora. Isso é tudo agora. Agradecer também aqui o Ive, que ele nos trouxe assim tão rico e tão assim sincero essa questão dos medos, né? E principalmente esse medo final, assim, que a gente vai evoluindo, né? Eu lembrei que imediatamente da minha mãe que está aqui, ela fala assim: eu não sou mais a mesma. Eu falei: é claro que você não é mais a mesma. É óbvio que mudou, né? Ela fica, enfim, se lamentando que ela não consegue mais, sei lá, subir no ônibus. Sei lá o que ela fazia, assim, fazia muitas coisas. Minha mãe é extremamente ativa. Mas você deu uma dica assim de ouro, né? Que é, desde já, e aí eu acho que o Germano vai dizer, o Germano eu acho que faz pilates há anos, não é isso, Germano? Yoga. Faz yoga, não é isso? Mas eu acho que não é só isso. Mas, por exemplo, se preparar para isso, esquecer o montanhismo já com 40 anos e as coisas radicais, né? E pensar nas coisas mais leves para fazer essa virada mais tranquila, não é isso? Com certeza. Pode falar. Ivi. Quem quer falar? Fala. Não, obrigado, mas só um segundo, porque exatamente, não é nada judaico, mas o que o Ivi falou aí sobre envelhecimento e o que a gente perde, quando a gente passa por essa fase que a gente fica assustado. Depois a gente passa por uma fase, que pelo menos eu estou nessa fase, de liberação. Bom, primeiro, você fica talvez mais tranquilo, valoriza as coisas de maneira diferente,
você certas coisas que você, na sua idade, você acha, poxa, eu vou perder, daqui a pouco você diz, não foi essas coisas, entende? E você tem alternativas. Você tem alternativas de emoções, de pensamentos mais tranquilos, às vezes até conseguindo articular melhor, e você ganha. Uma coisa que eu sinto, pessoalmente, que eu ganhei muito, que eu agora não me incomodo mais se as pessoas não gostam do que eu falo. Eu estou completamente liberada. Não é filtro, não é filtro em questão de falar. Eu espero que eu ainda esteja filtrando coisas que não é bom falar, mas é filtro, quer dizer, você é mais liberado na questão de você falar exato. Eu sempre falei muito o que eu podia, mas muitas vezes caía o que eu pensava, mas muitas vezes caía mal. Eu acho que eu agora consigo falar com mais tranquilidade e mais sinceridade e sem me importar muito o que os outros vão achar. Então, a gente tem outras coisas na velhice que, se a gente consegue ter um bom tempo de velhice, a gente descobre umas coisas muito positivas que a gente não tinha na juventude. Teve uma coisa que você falou que eu me identifiquei, que os esportes radicais, você vai chegando a uma certa idade e você já não faz, tem mais dificuldade. Eu digo, que esportes são esses que vocês faziam? Que está todo mundo querendo saber. Eu nem digo no radical, mas assim, eu sempre gostei de montanha-russa, eu ia para Mauá, pulava do Pedrão de 7 metros. Hoje, por exemplo, eu não sei se eu teria coragem de fazer de novo. Bom, meu filho... Pode falar agora? Ou... Não, tem a Fernanda. Fala você primeiro. Não, na verdade, eu ia falar algumas coisas meio genéricas sobre Vaikra. Porque, pelo que a Ana comentou sobre santuário, ela estava falando sobre santuário. Eu estava lembrando que eu li um comentário falando que em Vaikra é onde mais se fala em santo, Kadosh. Em todos os livros da Torá se fala 152 vezes a palavra Kadosh. E aí, assim, que Vaikra, normalmente, eu acho que é um livro que é considerado meio chato, né? Porque a gente sai de Bereshit, com a criação do mundo, sai de Êxodo com uma narrativa, né, aventureira, né, a criação de uma nação, e chega em Vaikra com um monte de regra, né? E por que, né, esse bando de regra, né? E aí acho que tem muita relação com o que o Ivo estava falando sobre medo, né? O povo sai do Egito, vê aquele Deus imponente que mata, inclusive, né? Porque matou os primogênitos do Egito, né? Que trouxe aquelas pragas para o Egito e não sabe como Deus vai reagir, né? Eventualmente, se eles fizerem algo que desagrade, né? Então, acho que Vaikra vem também para trazer uma previsibilidade, para que o povo possa agir sabendo o que é certo, digamos assim, e o que é errado, né? Para agir com menos medo, né? E essas questões relacionadas a Kashrut, principalmente, me parece também ter relação com uma santificação, né? Sacralização do dia a dia, né? Se Heschel vai falar sobre a santificação do tempo, né, no Shabbat, por exemplo, né, o tempo como sagrado, eu acho que Kashrut e algumas outras regras vão trazer o santo para o dia a dia, né, e não para só um templo ou para algo episódico, né, na vida, mas trazer uma santidade nas nossas ações cotidianas, né. E daí também a questão dos sacerdotes, né? Se a gente, por exemplo, os profetas, a gente não sabe quando vai surgir um profeta, mas o sacerdote é uma pessoa que você também prevê quem é o sacerdote, né? A partir da linhagem de Arão, né?
Então, também vai ser alguém que vai estar ali pelo povo no dia a dia, porque nem sempre Moshe vai estar para interceder pelas pessoas, né? Que errando, Moshe vai lá e pede, Deus, não, calma aí, né? Então, também os sacerdotes vêm para serem pessoas que vão, de certa forma, guiar as pessoas, os outros, né? Acho que é isso assim, que eu pensei sobre essa paraxá. O Edson aqui fazer, deixar o Edson, você fecha? Pode ser? Vai levar 10 minutos? Vai lá, manda para ele. Sobre a fala, primeiro parabenizar o Ive, muito bom, parabéns, foi muito boa a sua fala. E sobre a fala do que você falou, Vitor, sobre a questão da radicalidade, e quando ela vai acabar, e justamente a questão ortodoxo-reformista, a radicalidade, no meu ponto de vista, ela só acaba com a evolução da humanidade. A evolução da humanidade é a consciência das pessoas. Porque uma consciência primitiva, evidentemente, você tem aqueles atos primitivos. Então, qualquer ruído, ou qualquer balanço, ou qualquer intimidação, ou você com uma outra pessoa, uma consciência primitiva, evidentemente vão se degradar. Se degradar, vão radicalizar. E aí tem uma história de ficção, que é apenas ficção e não é verdade, que é a história dos homens da caverna, né? Que inclusive isso é na década de 70, que não é minha época, que eu sou mais novo, mas só que a minha avó falava disso lá em Pernambuco. Na década de 70, tinha os homens da caverna que eles pegavam as mulheres e se pegavam um porrete para poder mostrar para as mulheres que era mais forte, que era a raça superior, agredia, mas agredia as mulheres mesmo, agredia as mulheres. E isso os homens faziam naquela época, na história de ficção dos homens da caverna, que é só uma ficção, essa história mostra justamente a questão da primitividade. Evidentemente, isso não é história real, isso são desenhos animados que ocorreram na década de 70, que minha avó contava, justamente para o homem mostrar que era mais forte do que a mulher, isso era mais esperto que a mulher, pegava o porrete e agredia. E aí, por que eu estou pegando essa história da caverna? Porque tem a ver hoje isso com a questão do nosso cotidiano, trazer para o dia de hoje, esses nossos dias, 2024, 5.684, a Torá está falando hoje, o que a Torá está falando é na visão ortodoxa, que inclusive para o segmento ortodoxo é um segmento bastante radical. E nós reformistas ortodoxos, a gente não cumpre bem a Kashrut. É isso que os ortodoxos falam. Os reformistas não cumprem bem a Kashrut. Por que os ortodoxos fazem isso? Isso é justamente a questão disso. Aí entra a questão da radicalidade e a questão da evolução. Será que o lado de lá nós está evoluído? Ou será que nós não estamos evoluídos? Então, quer dizer, aí vai a evolução humana, vai a questão da nova consciência. Enquanto a gente não chegar numa nova consciência, enquanto chegar numa evolução realmente, do que a gente quer, do que a gente almeja, mais de ser igual para todo mundo, igual para todos, e o bem-estar para todos, e aí não é o meu ortodoxo, então o meu é melhor, ou então o meu reformista, o meu é melhor, não, mas é o bem para todos, que é aquilo que inclusive a Torá fala, que inclusive os nossos sábios do Talmud falam, sobre a questão da evolução humana. É isso. E para poder concluir, quando isso, só pegando o gancho que a Fernanda falou, nós não sabemos se em nossos dias se a gente vai ter esse profeta mais. E aí tem uma explicação do Talmud em relação a isso. Do ano 70 para cá, depois da Era Comum, com a formação do Talmud, segundo o nosso sábio do Talmud, com a formação da Torá hoje, então não existe mais profeta. O profeta não existe mais. Agora é só a Torá. Agora é só a Torá e para os ortodoxos, a profecia da reconstrução do terceiro templo. Para nós reformistas, não tem um terceiro templo, mas tem a redenção da humanidade com o Estado de Israel. Entendeu? E aí, a evolução humana e a redenção da humanidade com o Estado de Israel para nós reformistas. Para os ortodoxos, a questão do terceiro templo. Mas a explicação do Talmud é no ano 70, quando era comum, que segundo nossos sábios, quando o Talmud foi formado, profeta não vai existir mais. Agora é só a Torá.
E essas duas profissões que eu falei, reformista e ortodoxa. Só colocar assim, talvez tem alguns retoques, tem alguns comentários que devem ser feitos em cima, mas a gente não vai ter tempo. Eu agradeço assim que você traga algumas visões, mas não necessariamente são as visões da área, tá? Eu queria colocar isso. Para as visões da área a gente tem que escutar talvez do Rabino Sérgio, tá? Bom, vamos lá. Ive, brigadão. A Janete vai falar também sobre isso. Maravilhoso, sensacional o teu estudo. Graças a Deus a gente não tem mais aquela, como é que eu vou dizer, aquela coisa bem firme, como era, muito rígida, como era, como você contou, essa passagem onde as pessoas morreram, até porque não fizeram, como a Janete falou, uma coisa fora de hora. Vamos dizer, graças a Deus a gente não tem mais isso, né? Graças a Deus a gente tem um movimento reformista, como o nosso, que tem uma visão diferente do que foi, e acho que é tudo uma evolução. Uma coisa que a gente falou muito aqui, acho que semana passada e semana retrasada, foi a questão de como é que era construído, né, o Mishkan, e por que era feito, e por que Aaron falou para todo mundo doar o que podia doar, as pessoas doaram. Isso eu acho muito importante, mas eu acho mais importante evoluir. Então, tudo que você trouxe aqui, me parece que no final tem uma questão de evolução muito legal. Obrigadão. Foi ótimo. Então, antes de terminar, a gente vai falar alguma coisa, depois a gente chama a Ive para palavras finais. Tá? Só um instantinho. Edson, eu vou puxar sua orelha. Nós já conversamos muito sobre isso. Aqui na área, a gente fala sobre os ortodoxos, a gente fala sobre qualquer coisa, mas a gente evita de cair até no mesmo problema que muitas pessoas fora da área caem. A gente dizer que nós temos razão, nós somos melhores, entende? O pensamento... Bom, primeiro que você falou da Torá. Não é para comparar. Exatamente o que você não deve fazer. Mas é exatamente... Eu falei, é a primeira vez que eu estou falando publicamente para você, o que eu já falei várias vezes, tomei a liberdade de falar com você pessoalmente. Nós não precisamos comparar. A gente pode até usar o pensamento ortodoxo para, digamos, a gente está pensando numa coisa e a gente sabe e usa o que nossos antepassados usavam. Mas, exatamente porque nós somos evolutivos, nós temos que compreender as pessoas que compreendem diferente. Entende? E que não nos compreendem, mas exatamente nós não fazemos. Se tem um clube que a gente não faz parte, é o clube que não compreende os outros. Entende? Então, aí, realmente, nesse sentido, não é legal você... Quando a redenção chegar, todos vão ser igual? Tem a profecia da redenção. Sim, se você acha que você sabe o que vai acontecer na redenção, então você... Ué, e não... Isso é justamente, e aí justamente chegar à questão da evolução do sexto sentido, que é justamente, segundo a Torá, e até os nossos sábios do Talmud, chegar no consenso comum, até para a evolução da humanidade. Com o Estado de Israel, sem Sim, o terceiro Beit HaMidrash... Isso tudo bem. Não, eu sei, eu prestei atenção comum. no que você falou, mas eu estou dizendo, primeiro que você falou, a Torá, eu não sei se você está falando só da Torá, ou se você está falando do Talmud. Uma hora lá você falou do Talmud. Depois você disse que
os sábios decretam que não vai mais haver profetas. Por exemplo, nós não sabemos... Isso é que os sábios decretaram no Talmud. Segundo o que eu sabia com alguns rabinos, aí na visão ortodoxa, segundo os rabinos ortodoxos, eles falam que do ano 70 para cá, com a criação do Talmud, eles alegam que não tem mais profeta. Sim, mas isso não é segundo rabinos ortodoxos. Isso não é necessariamente o pensamento que nós temos que seguir ou até negar. Eu não posso nem negar se tem profeta, se vai ter profeta, se não vai ter profetas, como os ortodoxos dizem. Eu não posso nem dizer que está errado, porque nenhum ortodoxo sabe, nem eu sei. Entende? Então, a gente tem que ser um pouquinho menos... A palavra que se usa, que eu não gosto, mas é a palavra... A gente tem que ser um pouco menos maniqueísta, que é a palavra que gostam de usar na universidade. Tá? Isso é exatamente o que nós tentamos não ser. E você precisa se adaptar a isso no seu discurso aqui. Eu já falei isso para você várias vezes. Porque, inclusive, ele constrange as pessoas que frequentam a ARE porque elas não querem ser maniqueístas. Tá legal? É isso. Olha, por isso que a gente gosta de Isaac Bashevis Singer, né? A gente fala nas coisas assim, de maneira... Eu acho que a Janete foi perfeita, né? Foi perfeita nisso. E aí vamos... Eu só para dizer, não tenha medo de ficar velho. Eu estou falando já bem idoso. É simplesmente se adaptar, como disse a Janete. Você não tem algumas coisas, mas com certeza você vai conquistar outras. Muito bom. Ivi, palavras finais. Muito sábio. Palavras finais. Aqui. Palavras finais. Gente, assim, eu queria agradecer assim, todo mundo que deu uma réplica aqui, né, para a fala que a gente desenvolveu hoje. E só lembrar também que a Haftará de hoje, ela é muito interessante também, que, assim, de uma maneira rapidíssima falando, o Mishkan, ele estava guardado em determinado lugar, e aí o rei Davi é chamado para deslocar o Mishkan e trazer para perto da casa dele, em Jerusalém. Aí, nisso, o Davi tem um sonho, e aí ele e o profeta Natan, eles ficam matutando quando será construído o templo para guardar o Mishkan. E aí eu aconselho que vocês leiam a Haftará, que é muito legal, e até pode pensar em fazer relações com Eco-Kashrut, com o que quer que seja. Muito bom. Bom dia para todo mundo, boa semana. Isaac Baruch. Meus amigos, então assim encerramos aqui a transmissão, desejando uma boa quinta-feira a todos, um Shabbat Shalom, e vamos aí, até a próxima. Forte abraço. Vamos a Birkat Amazon.